Olá pessoal, hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de Química Farmacêutica e vamos falar sobre efeitos farmacológicos de agrupamentos específicos. Então vamos lá, diz assim, efeitos gerais de agrupamentos. A atividade biológica de fármacos estruturalmente específicos depende diretamente de seu tamanho, forma e distribuição eletrônica. A presença de um grupo específico não afirma que a molécula terá determinada atividade biológica, visto que o efeito biológico da molécula depende dela como um todo, correto? Então vamos lá, gente. Essa atividade biológica do fármaco estruturalmente, que é específica, a gente já viu que é aquele que a gente vai usar, por exemplo, o fármaco específico, a gente precisa de menor quantidade, certo? Ele tem menos efeitos colaterais e a gente consegue, então, uma eficiência maior com uma quantidade menor, sem colocar, né, o organismo, a pessoa, uma exposição grande de risco, certo? Aí a gente vai ver que ele depende também diretamente do tamanho, né, e da forma da distribuição eletrônica. A gente já viu também que o tamanho é importante porque o tamanho vai estar relacionado a essa distribuição. Então, o tamanho das substâncias, né, que vão ser distribuídas, ele é importante porque a gente sabe que como essas substâncias têm que adentrar as células para adentrar essas células, ele vai ter que passar pela membrana, e a membrana ela tem poros, né, que tem um tamanho aí muito pequeno. Então, o tamanho, né, dessas substâncias específicas influencia, correto? Também, né, essa distribuição eletrônica, que aí a gente vai estar falando ali que a gente viu a questão dos íons, né, das cargas, que isso é importantíssimo na questão de você ter uma molécula polar e apolar, que isso vai facilitar no processo de fazer essa distribuição, fazer esse processo de diluição dessa substância. Como a gente viu, né, nós temos as substâncias que são lipossolúveis e outras que são hidrossolúveis, né? A grande maioria são lipossolúveis, tem essa capacidade de ser diluído em lipídio, né? E aí a gente lembra que a membrana da célula é rica em lipídio. Então, se essa substância ela é uma substância lipossolúvel, isso facilita a sua entrada dentro das células, correto? Ele ainda diz mais, a presença de grupo específico não afirma que a molécula terá determinada atividade biológica, visto que os efeitos biológicos da molécula dependem dela como um todo. Então, nós já sabemos que não adianta só parte da molécula, né, ter essa funcionalidade. Nós temos que ver a molécula como um todo. Tá? Então, a molécula ela vai interagir com um todo. Então, eu preciso analisar toda a molécula, toda essa estrutura química da molécula como um todo, para que ele possa, de fato, ter e realizar as ações desejáveis no organismo, certo? Os grupos químicos presentes ou introduzidos num fármaco exercem dois tipos de efeito. Primeiro, estéricos e eletrônicos, sendo importante por dois motivos, né? Primeiro, diz assim, ser essencial para a manifestação de determinada ação biológica, em razão de sua atividade química ou da disposição espacial. E a gente sabe, como eu falei lá, modelo chave fechadura, né? Substrato, né? E o princípio ativo, eles precisam ter essa afinidade para que essa reação ocorra, né? Para que eles hajam um encaixe e se manifeste a ação que o princípio ativo tem, né? Para realizar. Então, nós temos que verificar essa disposição espacial. Ela é importantíssima, né? Tem vezes que uma mesma molécula, elas são feitas das mesmas substâncias, da mesma quantidade de átomos, só que cada uma age de maneira diferente. Porque o que vai interferir nisso aí seria, né, essa disposição espacial. Quer dizer, como essa molécula
ela vai estar nesse meio, né? A gente fala da disposição dela tridimensional, como ela vai estar organizada. Isso, como eu falei, né, geralmente a forma ela vai influenciar na função, né? Então, forma relacionado sempre com função. Se ela perde aquela forma, ela perde aquela função específica. Depois, modificar a intensidade de determinada ação biológica. Então, a gente tem também, né, esses grupos químicos, certo? Ou então introduzidos, eles exercem também esse outro papel, né, que é modificar a intensidade de determinada ação biológica. Então, a gente tem essa outra capacidade de fazer essa modificação dessa ação. Então, a princípio, ela tem uma ação e quando a gente introduz, né, esses grupos químicos, a gente pode modificar essa ação biológica, né, da substância. Mais na frente. Portanto, a atividade biológica, né, requer atividade química ótima e propriedades físico-químicas ótimas, certo? Então, para a gente conseguir ter uma atividade, né, biológica, a gente tem que ter essa propriedade química também ótima, certo? E também físico-química. Essa físico-química vai ser essa parte dessa interação, né, dessas reações que ocorrem dentro dos organismos, correto? Então a gente tem que ver esses dois pontos, tem que ter essa atividade biológica nesse ótimo, né? Essa atividade química ótima e também propriedades químicas também ótimas. Tem que ser propriedades que dão esse respaldo para que a atividade físico-química ou química seja de maneira satisfatória no processo das reações no organismo. Nos grupos biofuncionais, importa fazer distribuição entre as partes essenciais e as partes acessórias, onde as primeiras requerem alta especificidade estrutural, pois são responsáveis pela interação com o receptor, gerando efeito farmacológico. Tá? Então, grupos funcionais são os grupos que a gente falou que as moléculas elas têm seus grupos funcionais, são os grupos que dentro lá da estrutura química da molécula tem a sua atividade, certo? E geralmente a gente classifica essas moléculas pelos grupos funcionais, a gente vai falar aí do álcool, né, das amidas, das aminas, a gente tem vários grupos funcionais aí dentro da química, correto? E a gente tem esses grupos sendo esses principais grupos da molécula que vão realmente classificá-lo, dizer realmente vai determinar esses grupos. E aí diz assim, onde as primeiras requerem alta especificidade estrutural. Então, desses grupos funcionais, elas têm essa alta especificidade, que é altamente específica para determinado tipo de interação, né? Para fazer, como a gente já falou, essa terapia, esse tratamento. Isso é ideal que se veja isso. Aí nós temos aqui os grupos ácidos e básicos, tá? Então nós vamos falar assim, devido à sua polaridade, os grupos ácidos e básicos determinam característica físico-química dos fármacos, em que estão presentes, influindo decisivamente nas atividades biológicas. Grupos ácidos, como o SO3H, atribuem moléculas de atividade tripanomicida, né, e quimioterapêutica, certo? O que acontece? Nós temos aí que as moléculas elas vão ser determinadas no seu caráter ácido e básico, conforme aquela tabelinha que a gente tem do pH, né? Então nós temos aí moléculas que têm o seu pH, que pH significa potencial hidrogênio iônico, e nós temos moléculas que têm esse pH que, por exemplo, é igual a 7, né? Então a tabela vai de 0 a 14, né? E nós temos, por exemplo, 7 sendo o meio, e a gente chama, então quando a gente encontra uma molécula que tem pH igual a 7, ela é considerada um pH neutro, correto? E aí nós temos as outras duas situações, que é o ácido e o básico.
O pH ácido ele se dá quando a molécula tem esse potencial hidrogênio iônico. E o que é isso? É a quantidade de íons H+, que eu tenho dentro dessa reação, né? Dessa estrutura. Então, quando eu tenho esse pH abaixo de 7, certo? Então, quer dizer que ele é um pH ácido, né? Então, que esse potencial hidrogênio iônico ele é ácido. Então, nós temos essa característica aí nos dando essa relevância, dizendo que abaixo de 7, né? Aí, se for 6,9, é ligeiramente ácido. À medida que vai baixando, ele vai ficando cada vez mais ácido, né? A gente tem um pH do estômago aí que pode chegar até perto de 0. Então, quer dizer, é muito ácido o nosso pH do estômago, porque a gente sabe que faz e realiza as atividades enzimáticas, né? Para a gente conseguir absorver os alimentos, certo? Então, é muito ácido o pH do nosso estômago. E também nós temos aí, né, essa propriedade ácida abaixo de 7. E acima de 7, é claro, só sobrou o pH, que a gente chama de alcalino, né, ou chama de básico. Vocês podem encontrar das duas determinações aí, dependendo do livro. Então, esse pH acima de 7 ele é considerado alcalino ou pH básico. Então, tudo que for 7,1 é ligeiramente básico, né? À medida que for subindo, se aproximando do 14, vai sendo cada vez mais básico. Então, isso aí, gente, vai determinar diretamente nessa funcionalidade da molécula. Então, nós temos esse caráter, né, que a gente tem que ver, que a gente tem que examinar esses caráteres ácidos e esses caráteres básicos. Então, a gente tem um 7 ali para a gente determinar, né, aonde vai ser ácido e aonde vai ser básico, certo? Diz assim, ó, alguns ésteres alquílicos conferem à molécula maior lipossolubilidade e atividade anestésica local, né? Então a gente tem aqui um grupo funcional que são os ésteres alquílicos, eles vão conferir a essa molécula essa maior lipossolubilidade. Como a gente já falou, lipossolúvel quer dizer solúvel em lipídio. Então ele tem essa capacidade. Então a gente tem alguns ésteres, né, alquílicos conferem essa propriedade de fazer com que essas substâncias tenham maior potencial de lipossolubilidade, quer dizer, maior potencial de ser dissolvido em substâncias de lipídio, certo? E também tem essa outra atividade, que é a atividade anestésica. Então, a gente tem esse grupo aí sendo um grupo importantíssimo. Então, vejam que os grupos, né, eles são importantíssimos. A gente tem que estudar esses grupos, porque cada grupo tem uma ação específica, certo? Nessas interações, nessas reações que a gente tem no nosso corpo, tá? Amidas possui outro grupo aí que a gente tem funcional, né? Amidas possuem atividades biológicas de fármacos estruturalmente inespecíficos, contudo fazem pontes de hidrogênio como macromoléculas orgânicas gerando atividade narcótica, né? Que narcótico, a gente pode falar de droga, né? Esse efeito aí. Então a gente tem, gente, as amidas também elas possuem essa atividade biológica, correto? E aí a gente sabe que estão lá em fármacos inespecíficos, tá? E também elas fazem as chamadas pontes de hidrogênio, que hoje a gente chama também de ligações de hidrogênio, tá? Que antigamente a gente geralmente encontrava só pontes de hidrogênio, mas hoje você geralmente encontra nos livros ligações de hidrogênio. O próprio nome já diz, são interações que tem entre os hidrogênios, correto? E aí a gente vai perceber isso em macromoléculas, quer dizer, são moléculas grandes, né? A própria água, quando a gente percebe, ela tem as chamadas ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, tá bom? Então a gente percebe que existe essa ponte de hidrogênio na molécula de água e em outras moléculas, né? A gente tem aí no próprio DNA, tá? Nós temos aí espalhado pelas células do corpo, elas são importantíssimas, as ligações de hidrogênio e as pontes de hidrogênio, tá? E aí vai
também, né, no final de tudo, gerar essa atividade aí na córtica, né? Narcótico, né? Por quê? Porque essa atividade ela vai ser uma atividade similar, né? Similar, é uma atividade igual às atividades das drogas ilícitas, né? Essas drogas que não são permitidas. Então ele tem esse efeito aí, gera esse efeito aí narcótico, certo? Que é essa atividade narcótica. Então nós temos que verificar esse procedimento. Então as amidas seria esse outro grupo funcional que tem todas essas atividades. As bases fortes apresentam reduzida atividade biológica, entretanto, em aminas quaternárias ionizadas e nas aminas primárias, secundárias e terciárias. Protonizadas, os grupos básicos que são positivamente carregados desempenham a função de ligar-se eletrostaticamente a grupos negativamente carregados dos receptores e, por isso, não essenciais para atividades farmacológicas. Então, nós temos aí as bases fortes, tá, gente? Né? Que eles vão apresentar, né, diretamente essa atividade biológica. Então, as bases são muito importantes, porque elas vão estar interagindo e vão estar representando essa atividade biológica, certo? E, né, as aminas também quaternárias, ionizadas, a gente vai ver que íons, né, são cargas, e justamente essas cargas é que vão determinar a polaridade da molécula, se é apolar ou apolar, certo? E a gente tem também nas aminas primárias, secundárias e terciárias. Então nós temos um grupo muito grande aí, né? E eles são, né, os grupos básicos, certo? Que são também positivamente carregados, certo? E vão desempenhar diversas funções, principalmente, né, ligar eletrostaticamente a um grupo negativo, né, carregado também por receptores. Então nós temos aí essas bases também sendo muito importantes nessa relação de interação, né? Então nós sabemos aí que na verdade essa interação ela vai ser mediada através dessa questão da polaridade, né, dos íons, e a gente sabe que quando a gente tem cargas diferentes, elas tendem a se atrair, cargas idênticas elas se repelem, certo? E a gente também estuda lá na química quando tem essa parte de solução, né, de solvente, que a gente sabe que polar dissolve polar, polar dissolve apolar. Semelhante dissolve semelhante. Então é lembrar dessa regra aí, porque não adianta eu botar uma coisa diferente, uma substância polar com apolar, que não vai dar certo. É a questão da água e o óleo, né? A água ela é uma substância polar e o óleo é apolar. Então a gente não consegue ter uma interação quando eu tenho cargas diferentes. É essa mesma ideia que eu falei. Semelhante dissolve semelhante, tá bom? Então nós temos esses grupos aí sendo também importantíssimos nesses processos aí de interação, e a gente tem que ver essa questão dos ácidos e dos básicos, são importantíssimos nesse processo. E nós temos o grupo hidroxila, esse grupo aí é muito estudado, né? Então nós dizemos assim, exercem dois efeitos farmacológicos principais: alteração das propriedades físicas, então ele vai mudar aí de fato a molécula, porque está mudando a propriedade física dele, está mudando aí a sua forma, né? A sua forma, e você mudando a sua forma, vocês já viram que muda também a sua função, né? Melhorando a solubilidade do composto e modificações da reatividade química, interação fármaco-receptor. Então ele vai servir, né? Vai ter esses dois efeitos, esse grupo hidroxila. Ele vai mudar essa propriedade física, né? E quando ele muda essa propriedade física, ele vai fazer com que essa substância tenha uma reatividade, quer dizer, ela passe a reagir, né? Ela passa a ter uma interação do fármaco e o receptor, que é lá na membrana da célula. Então isso é importantíssimo, porque ela acaba mudando a propriedade física para ela interagir quimicamente. Então o grupo hidroxila é muito importante, representado pelo OH, né? Uma hidroxila.
Inúmeros são os fármacos que, em vivo, sofrem hidroxilização, né? Podendo gerar produtos menos ativos que os fármacos matriz, ou até inativos. B. Mais ativos que os fármacos matriz, que em alguns casos não têm nenhuma atividade, diferentes da atividade com relação aos fármacos matriz. Então, o que a gente pode perceber é que nós temos aí inúmeros, são os fármacos que são em vivo, né? Que estão aí realmente sendo utilizados, né? A gente tem in vitro, em laboratório, em vivo aí, na estrutura viva, né? Eles vão sofrer essa hidroxilação, né? Vai sofrer o processo da hidroxila e vai gerar esse produto. Porque geralmente você pega a substância, tem uma reação que vai ser gerada, vai ser o produto, né? E vai ser aí resultado dessa interação, tá? Dos reagentes, a gente tem o produto. E aí ele é menos ativo que os fármacos matriz, né? Ou até inativos. Então nós temos que nos atentar para isso, né? Essa hidroxilação, ela tem esse caráter, né, que vai nos garantir isso, né? Podendo gerar esses produtos. Vai gerar esses produtos aí, que são os fármacos matriz e até os inativos, né? Mais ativos que o fármaco matriz e que em alguns casos não tem nenhuma atividade, né? Pode gerar um produto que não tem nenhuma atividade. E diferentes, né, na atividade com relação ao fármaco matriz. E pode ter esse segundo efeito. Então nós temos letra A, letra B, letra C. Né? Letra A, menos ativo que os fármacos matriz ou até inativos. Letra B, né, que pode causar mais ativos que o fármaco matriz, né, que em alguns casos não tem nenhuma atividade. E também na letra C, diferente da atividade com relação aos fármacos matriz. Então nós temos esses três, né, processos que podem ocorrer através desse processo, né, da gente sofrer a hidroxilação desses fármacos, correto? E a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.